mais nada, eu queria agradecer imensamente a Ana Luísa, que aqui está, que é a nossa presidente, é presidente do Instituto Ives Gandra, e que foi uma grande incentivadora do grupo de estudos em liberalismo econômico, foi uma grande incentivadora de todos os projetos que eu propus para ela, é uma pessoa queridíssima, competente, enfim, sou fã da Ana Luísa, e eu queria agradecer a Ana Luísa por todo o apoio que ela deu, tem dado e está dando para a realização desse projeto que está começando hoje. Esse projeto, ele se chama Prosa Livre, e ele surgiu do grupo de estudos em liberalismo econômico do Instituto Ives Gandra, que eu tenho imensa alegria, imensa honra de liderar. A ideia é trazer pessoas expoentes do liberalismo nacional para falar com pessoas não apenas que integram o grupo, mas também pessoas externas que queiram ter mais notícias sobre esse tal liberalismo, né? E nada disso teria sido possível sem o apoio incondicional que a Ana Luísa nos deu desde o comecinho. Então, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer e reconhecer a Ana Luísa por todo o seu apoio, por todo o seu entusiasmo, e, enfim, deixar o registro aqui desse seu imensa parceria que você tem estabelecido conosco. Meus sinceros agradecimentos. Como se fosse possível não se entusiasmar por qualquer projeto em que a professora Amanda está envolvida, né? A gente sabe que a professora Amanda é alguém que leciona por amor mesmo, e a gente percebe isso, e para nós do Instituto Ives Gandra é uma felicidade imensa, né? Eu não canso de dizer, esse grupo de liberalismo econômico era um sonho que a gente tinha e que se concretizou aí nas melhores mãos. Então, a gente espera ainda poder fazer muitíssimo aí para fomentar esse pensamento. E, professora Amanda, a gente é que agradece imensamente todo o seu engajamento e a sua imensa contribuição aí nesse grupo maravilhoso. Bom, muito obrigada, Ana Luísa. Em seguida, gente, antes de nós começarmos, eu preciso também fazer outros agradecimentos. A Ana Luísa me disse que a Lívia foi a responsável por todo o apoio técnico para isso tudo acontecer. Então, deixar aqui meu registro para a Lívia, Ana Luísa. Isso. Queria agradecer aos participantes do grupo de estudos, tem alguns deles aqui, agradecer por tudo, eles são, enfim, as grandes razões do nosso trabalho, então, muitíssimo obrigada a todos eles. O Alexandre Nogueira, que está entrando aqui agora, que é o professor assistente do grupo de estudos, é um grande liberal mineiro, e que eu tenho a alegria de ser coautor, ser meu coautor, eu ser coautora dele, um monte de textos. Muito obrigada, Alexandre, por tudo. Queria cumprimentar as pessoas que aqui estão. Tem pessoas aqui, gente, do Brasil inteiro, tem gente muito querida, tem pessoas do nosso grupo de estudo e pessoas que não são do nosso grupo de estudo, tem gente aqui do norte ao sul do Brasil, de verdade mesmo. Então, eu queria cumprimentá-los um por um, mas algumas pessoas, por favor, sintam-se todos cumprimentados, mas algumas pessoas eu não tenho como não cumprimentar nominalmente. A primeira delas, Ana Luísa, é a Andrea. A Andrea é a culpada de tudo isso, né? A Andrea Hoffman, que foi quem me deu a alegria de me apresentar para a Ana Luísa e para o Instituto Ives Gandra. Então, a culpa, olha, se vocês tiverem reclamações também, por favor, direct para Andrea Hoffman. Ela é a grande culpada de tudo isso. Andrea, muito obrigada. Eu sou a ouvidoria. Não, você é culpada por tudo, você é responsável. Você não é ouvidoria, não. A ouvidoria não tem responsabilidade. Você é a responsável por tudo isso. Não se furte. Responsabilidade objetiva, por sinal, viu? Boa noite, um beijo grande. Estou vendo aqui pela ordem alfabética que aqui está. Então, a Bruna Barros, que alegria te ver, Bruna. A Cíntia Toledo, lá de Belo Horizonte, muito querida. Fabiano Lopes, né, São Luís, a Giovana, tão querida. E tem tanta gente aqui, o Gleidson, ai meu Deus, é difícil até. A Camila Araújo, Camila, que alegria te ver. Lorena, nem preciso dizer da alegria de ver a Lorena aqui. Nossa, tanta gente. A Xana é uma aluna minha atual da disciplina de Direito Econômico na UNB, sabe, Ana Luísa? E uma daquelas pessoas assim que estimulam a gente, inteligentíssimas, assim, que estimulam a gente a estudar e etc. Xana, prazer te ter aqui. O Ine,
junto com o Fabiano Lopes, são amigos muito próximos, meu e do João, amigos que compartilham conosco de um monte de ideias, né, de liberdade. Então, são dois liberais, muito estudiosos, muito competentes, o Vitor, enfim, gente, todo mundo, tá? Eu queria cumprimentar todos vocês. Não dá para ler um por um dos nomes aqui. Gente, está sendo gravado e a Ana Luísa pediu autorização ao João para disponibilizar no YouTube depois, então a gente vai disponibilizar no YouTube depois, o João muito gentilmente autorizou, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu primeiro preciso apresentar o João Ancioli. O João é uma das pessoas que eu considero mais talentosas. Cadê o João? O João pediu para a gente ficar com a câmera aberta, mas ele próprio não abriu a dele, não, né? Isso, João, é isso aí. Mas o João é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci em toda a minha vida. Além de ele ser uma pessoa muitíssimo competente profissionalmente, ele é um grande advogado e um economista também, um advogado que pensa com esse viés da economia, então por isso diferenciadíssimo, né? Então, além disso, né, além do João ser um profissional muitíssimo fora da curva, ele é sobretudo uma pessoa talentosa em outros campos também. É um grande instrumentista, é um compositor, escreve poemas magníficos. Então, eu sou uma grande admiradora, é um amigo querido que eu tenho, uma dessas coisas que a vida profissional nos oportuniza, né? Esses amigos que, de repente, a gente reconhece. Porque, segundo Vinícius de Moraes, a gente não faz amigos, a gente reconhece os amigos, né? E o João eu reconheci um dia desses por aí. Então, João, primeiro de tudo, uma alegria gigante para mim, tá? Nós estamos começando com você, não é à toa, você é muito, muito admirado por mim, então eu nem cogitei outro nome para começar que não fosse o seu, tá? Agora sim, o currículo formal do João, ele é um dos fundadores, especialista e hoje integrante do Conselho de Mantenedores do Instituto Millennium, é mestre em economia, como eu falei com vocês, é um advogado, vencedor do segundo prêmio Donald Stewart Júnior do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, um dos participantes da redação da MP 881, que deu origem à Lei de Liberdade Econômica. Esse é o currículo formal do João, mas que não fala tudo sobre ele. Ele é, sobretudo, um ser humano muito especial, viu, João? Sou sua fã. João, então, o que nós combinamos é o seguinte, nós temos de meia hora a 40 minutos de fala do João sobre esse tema que nós propusemos para ele, afinal, que história é essa de liberalismo econômico, né? Depois que o João terminar, a gente vai fazer provocações e vocês fiquem à vontade, por favor, eu peço que todos mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência no áudio, mas, por favor, fiquem à vontade para mandar no chat perguntas de qualquer tipo que vocês queiram fazer sobre o tema geral nosso, e eu também farei as minhas provocações no momento adequado. Então, João, você tem de 30 a 40 minutos para falar, e em seguida a gente vai promover um pequeno debate, e eu convido todos para digitarem aí no chat as suas provocações. Boa noite, pessoal. Amanda, muito obrigado pelo convite. Obrigado também pelos exageros, mas são um agradecimento, assim, tem um problema quando você vai contar uma piada. Sabe aquela pessoa que vai contar uma piada e fala assim, gente, eu tenho uma piada muito engraçada? É péssimo, né? Porque você já aumenta as expectativas e tudo mais. Então, vamos ver se eu live up para tanta gentileza, os exageros da Amanda, uma grande amiga. A gente se conheceu dessa maneira moderna, né, em grupo de WhatsApp, aí você sente afinidade e começa a perceber, né, quem é assim, quem é liberal mesmo, quem está se fingindo para estar aqui né, em grupos que às vezes promovem pessoal liberal e tudo mais. E a gente descobriu essa grande afinidade, assim, pessoas que estão aqui também, aqui a Amanda também se referiu, o Fabiano, a Winnie, se conheceu nessa maneira atual de conhecer gente, e promover essa interação entre, enfim, pessoas a gente conhece de uma maneira interessante por conhecer a partir das ideias, né? Então, os grupos você conhece assim, a partir do que a pessoa já pensa, como que ela se manifesta. Eu acho isso um traço interessante da modernidade.
que assim, eu costumo falar, não é original isso de maneira alguma, mas são percepções que a gente tem. Existe essa crença do progresso, né? E a crença no progresso às vezes é um excesso de otimismo, né? Então, assim, o que a gente pode ter certeza é do progresso tecnológico. Esse realmente, salvo em algum momento tem uma guerra e zere a pedra, o progresso tecnológico é claro, mas o progresso civilizacional já não é tanto. Agora, um traço positivo da tecnologia, e que inclusive serve como uma certa ponte para os benefícios do resultado do liberalismo econômico, é essa forma atual de interação, né, que a gente está aqui falando de longe, por recursos tecnológicos aqui relativamente acessíveis, que estão acessíveis por causa de algum respeito em algum grau, maior ou menor ao longo do tempo, mas por causa de fenômenos que são defendidos por um conjunto de crenças e valores a que a gente pode chamar de liberalismo econômico. Então, é um traço positivo, tem traços negativos também, né? Porque você abre a internet e assiste enfim, não vou entrar muito em música de péssima qualidade, mas que a gente assiste por causa assim desse avanço tecnológico todo que a gente tem, mas eu acho uma ponte interessante. Então, feito agradeço a Amanda, agradeço o convite do Instituto Ivigandra, parabenizo a iniciativa, é muito importante e é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. E para esse papo, eu vou tentar ser breve, dentro do limite do tempo. Não sei quanto que isso é um tema que se pode falar durante qualquer espaço de tempo, né? Então, assim, de 2 minutos, assim, desde vender o que é meu, você vai comprar se quiser, pronto. Falei liberalismo econômico em 5 segundos. Ou se pode falar também em alguns anos de discussão, né? Que são os estudos que quem se interessa por isso vai se aprofundando, não tem limite. Vamos ver como é que eu me saio nessa tentativa de 30 a 40 minutos aqui. Bom, primeiro, começando a falar assim, o tema dessa conversa nossa. Então, o que é liberalismo econômico? Então, a primeira coisa a falar é o que a gente está se referindo, talvez, quando a gente fala em liberalismo, né? Então, esse ismo, ao falar do liberalismo econômico, é um pouco mais simples do que quando se pergunta uma coisa mais genérica sobre o que é liberalismo, né? Porque a palavra liberalismo, ela tem diferentes acepções conforme quem estiver usando, conforme até o lugar do planeta em que você esteja. Por exemplo, você fala liberal na América do Norte, quer dizer basicamente o oposto do que a gente fala aqui. Essa palavra, ela foi usurpada, né, pelos então progressistas, né? Então, na ocasião lá do New Deal e tudo mais. Então, hoje você fala assim, liberal é em oposição a conservative. Então, quer dizer que, em termos de economia, quem favorece um Estado grande, intervencionista, de welfare state e tal, que é basicamente o oposto do que se fala liberal. Então, só para ter claro que, às vezes, para falar de liberalismo econômico, então a gente está usando aqui num conjunto de, de valores postulados, né? Mais do que falar assim, para a gente não se perder numa discussão que às vezes começa a ficar teológica, até o que é o liberalismo, não, o verdadeiro liberalismo, que aí começa a ter disputa assim, você é libertário, você é ultralibertário, anarcocapitalista, mas você não é o verdadeiro liberal. Então, assim, a sofisticação das crenças, né, dentro de uma posição liberal faz com que tenha essa disputa. Então, vamos não ter essa disputa e tentar compreender uma ideia mais assim de pontos de maior consenso no aspecto do liberalismo econômico. Então, eu acho que talvez faça sentido começar a conversa falando de
quando que surge esse conjunto mais organizado de ideias e de propostas e de posturas em relação ao que deve ser feito, né? Como a abordagem da economia, como problema, os problemas que são enfrentados pelo pensamento econômico, quer dizer, o que produzir, quanto produzir, como alocar os recursos, né? A economia, a gente pensar que é o corpo de conhecimento. Há quem chame de ciência, há quem diga que ciência não deve ser usado nesse aspecto, mas assim, é um corpo de conhecimento que se destina a compreender as decisões humanas relativas a fatores escassos. Então, bens materiais e tempo, basicamente. Então, assim, tudo é escasso, ainda que porque estamos sujeitos a uma finitude, no mínimo no plano material, né? Então, isso, então, assim, são postulados, né, e que surgem num momento histórico, em reação, em oposição ao final de uma época mais caracterizada pelo que se convencionou depois, atualmente, chamar de mercantilismo, né? Então, ao compreender alguns traços do mercantilismo, contra o que vieram ideias em reação a problemas do mercantilismo, a gente tem serve assim por compreensão por oposição, né? Aquilo que veio a se formar como certos postulados que hoje se refere como um corpo de liberalismo econômico. Então, o que a gente tinha no liberalismo ali, que do século XVI até um ápice no século XVIII e tudo mais, que você tinha a economia era vista como uma forma de as nações enriquecerem, né? Então, o que se tem como sujeito do processo econômico, do objetivo de enriquecer, são nações com suas colônias, né? Que tem a visão da riqueza, a riqueza como algo estático, né? Então, o que era visto como riqueza de uma nação nessa época? Era o acúmulo de metais preciosos, o acúmulo de moeda. Então, assim, alguns traços do mercantilismo servem para se compreender traços do liberalismo que se opõem a isso. Então, a noção da riqueza como moeda. Então, assim, se considerava que ser rico, uma nação rica era aquela que acumulava mais ouro, mais prata. E então, para isso, se queria ter se entendia que se deveria exportar mais do que importar, né? Porque se você pensa na riqueza como metal, cada transação dessa é feita por metal, quando você exporta mais do que importa, você vai acumulando mais metais preciosos. Então, se chama às vezes também de bulionismo, né, de bullion, e que era então assim, é uma crença de que confundir dinheiro, confundir moeda com riqueza. E essas, assim, parece às vezes pode ser assim, mas falando de um modelo, um conjunto de entendimentos econômicos do século, começa no século XVI, vai até o século XVIII ali, para que serve isso? Na verdade, a gente vai ver que muita coisa é atual, né? Então, até hoje a gente vê assim, mas tem que exportar mais do que importar, a gente quer uma balança comercial favorável, o que é isso, né? Isso é só um postulado que fazia parte da crença do que se queria como nação, né? Uma vontade coletiva de enriquecer, os governos faziam isso, então era economia de governo absoluto, absolutista, e para se ter isso, o que se queria, o que era importante impor, né? Era necessário impor barreiras ao comércio. Então, assim, ao livre comércio. Então, vamos fazer protecionismo. Então, para importar, vai ter cotas de importação, vai ter subsídios à produção interna. Quem vai produzir internamente, né? A solução do que produzir. Então, o governo vai escolher quem será o monopolista de uma certa
de um produto ou um setor, né? Porque se queria também ter, né, essa visão de ter uma autossuficiência no sentido de produção. Então, é como se fosse o país quisesse ser uma loja de departamento, que tem tudo. Aqui a gente faz tudo que a gente precisa. Então, vai importar só eventual uma matéria-prima e tudo mais, a gente não precisa interagir, né? Então, é um regime de não interação. E então ela é muito marcada por uma economia que é dirigida de cima, né? Comando e controle. Quem produz vai ser quem tem a licença, o quanto produzir é determinado pelas necessidades que não são por simplesmente livre negociação de preço e tudo mais, e é tudo assim voltado a esse acúmulo de, não de riqueza, mas de uma visão míope do que é riqueza, uma visão que era razoável de ter. Até hoje a gente fala, né? Razoável, você fala assim, quanto mais rico é quanto mais tem moeda, né? E isso ali foi o ápice, né? O ápice foi ali mais para o começo do século XVIII e tudo mais, e começam a surgir avanços tecnológicos, né? Que não eram da classe agricultora nem da nobreza, mas sim daquela classe que só antes cuidava do comércio, começa a ter desenvolvimentos tecnológicos e tudo mais, e o comércio começa a ganhar força. E a percepção também dos pensadores, com base naquilo que estavam vendo à sua volta, né, começa essa interação entre as ideias e a realidade. Né? Então, assim, são vem os fisiocratas franceses e começam a questionar esse regime de por que é que tem que ser tudo. Por que não posso comprar trigo de uma nação que produz trigo mais barato? Né? Da onde vem a necessidade de impor limites? Vem porque se as pessoas se fossem deixadas ao seu livre-arbítrio de como comerciar, não iriam comprar do produtor da própria nação, que cobra 50, e sim do produtor da nação vizinha, que cobra 40. Né? Então, por isso que tem sempre a necessidade de um intervencionismo tarifário nas barreiras, né? Isso começa a ser questionado. Outro traço também que a gente pode associar muito à falta de um liberalismo, essa época de mercantilismo, né? A gente vê na Inglaterra, por exemplo, é um país conhecido por ser altissimamente corrupto, né? Um nível de corrupção altíssimo, porque se você depende de uma licença para trazer um produto de um outro país para vender, se você precisa de uma licença para produzir algo, uma licença para exportar, licenças e autorizações, e isso você tem simplesmente alguém com o poder de autorizar ou permitir uma transação econômica que tem duas partes, né, querendo ganhar e sendo impedidas por um decreto, por uma lei. Então você tem uma circunstância favorável, aqui o dono da caneta cobre alguma coisa, fala assim, olha, os dois lados estão perdendo, né, porque os dois lados estão deixando de negociar. Então, se me pagarem um suborno, né, basicamente, tem-se autorização. Então, a corrupção é algo que vem em conjunto, assim, decorre naturalmente da detenção de poder de uma autoridade estatal, basicamente uma autoridade detentora da força, que é capaz de impedir livres transações entre as pessoas. E ela pode ser, portanto, cooptada, né? Se ela vai coagir, fala assim, vocês não irão transacionar a não ser que me paguem alguma coisa. Então, a corrupção está muito inerente a esse controle, esse poder de permitir quem vá transacionar ou não. Né? Enfim, aí isso começa a ser questionado. Então, na França, você tem os fisiocratas que começam a pensar isso de uma maneira, só que no caso deles, a fisiocracia vem do entendimento de que
a riqueza toda vem da agricultura, né? Então eles eram muito ligados à agricultura, e aí isso ficou um corpo de pensamento meio deixado de lado, porque ninguém, por muito pouco tempo, se achou que a agricultura fosse realmente a fonte da riqueza, porque logo naquela época já começou a Revolução Industrial a pegar muita força, né? E aí, quem 50 anos depois, ali, já no século XIX, iria pensar que a riqueza vem toda da agricultura, quando você tinha impérios industriais crescendo, nascendo, mas os fisiocratas é, são a origem de começar a pensar nessas trocas de bens, né, de defenderem o livre comércio. A famosa frase laissez-faire, laissez-passer, vem de não vem de uma época caracterizada, não vem de pensadores associados ao liberalismo, né? Vem dos fisiocratas, né? O Cournet, Quesnay, Turgot, esse pessoal que defendiam a retirada todos esses impedimentos ao livre comércio, baseados no que eles percebiam na época, baseados na ideia de que a riqueza vinha da natureza, né, da agricultura, né? Mas e isso aí já a gente está aí no século XVIII. Você tem David Hume também atuando isso, então tem toda também uma base do iluminismo que pega ideias assim de tipo por que tratamento isonômico, por que alguns teriam privilégios, né? O questionamento dos privilégios, por que isso tem que ser, por que ele não eu, por que quem tem a licença, por que a Companhia das Índias tem um monopólio, por que eu não posso abrir um ou outro e vender mais barato, né? Então todo esse movimento intelectual, cultural também, né? Começa a haver esse questionamento, né? Então assim a observância, né? A observação dos pensadores sobre certos fenômenos que vinham acontecendo acabaram por formar esse corpo de ideias. Então assim um marco tipicamente associado ao liberalismo, que já é uma obra que organiza certos princípios, certas posturas, certos entendimentos econômicos que formam a base desse nascimento do liberalismo, vem com Adam Smith, evidentemente, quando ele escreve A Origem das Riquezas das Nações. Inclusive, a gente pode notar que ainda por um hábito, né, ainda se estava se falando em riqueza das nações, né, como talvez uma ideia talvez inercial do que vinha, né, de que se queria sempre são as nações que devem enriquecer. Adam Smith traz essa obra que já tem influência, né, você conhece ali. Ele já fala de organização industrial, do processo de fabricação, né, a famosa descrição da fábrica de alfinetes e tudo mais. Isso aí já era um corpo de ideias formado a partir de uma realidade. É importante também a gente lembrar que o liberalismo econômico não é uma criação de pensadores. Ninguém teve uma ideia e falou assim, tive uma ideia, eureka, já sei, tenho uma ideia. Vamos passar, cada um faz o seu, buscar o seu benefício particular. Não, essa é uma das grandes virtudes do liberalismo, não ser necessariamente, porque é sempre possível você idealizar e achar que tem... né, é possível você pensar que está criando algo do zero com esse conjunto de ideias, né? Mas então o legal do liberalismo econômico, né, é ele ter partido da realidade, uma realidade, a compreensão de uma ordem econômica que estava se formando
Mais à frente eu vou tentar falar desse conceito de ordem espontânea, um pouco da mão invisível, que não foi uma criação, né? Então a gente, às vezes, ao longo da vida, na escola, fala assim, não, você tem o Karl Marx que propôs o socialismo e o Adam Smith que propôs o capitalismo, assim, não, realmente, se alguém propusesse o capitalismo, não há. Quando se vai estudando o processo de organização espontânea da economia de mercado, né, se vê que é algo que não poderia ser tentado. Né? E é por isso que funciona, né? Ao diferente de certos modelos idealizados que são criação cerebrina e querem ser impostos à força. Né? Então, e a gente tem aí, com Adam Smith, tem essa primeira manifestação em conjunto da descrição de um processo, né, a famosa figura da mão invisível, que aloca os recursos, né, que é o problema econômico. A gente fala assim, o problema de alocação dos recursos, vai aproveitar melhor os recursos escassos que tem no mundo para atender necessidades humanas. Né? Então, é disso que se trata. E se chega com essa compreensão desse fenômeno, também há uma defesa, há uma oposição contra aquelas instituições que impedem o funcionamento livre disso. Né? Então, assim, compreendendo um fenômeno, né, é importante a gente ter isso em mente, que vem da compreensão de um fenômeno espontâneo, que decorre da livre interação das pessoas, que é a parte bonita, né, do que é o liberalismo econômico, que é a livre interação das pessoas, se compreende aquele fenômeno e se começa a questionar os institutos e as pessoas que agem contrariamente a isso. Vem cá, se isso funciona, por que a gente tem aqui uma barreira? Né? Então, por que a gente tem aqui uma proibição de fazer algo se onde a gente não tem essa proibição funciona bem? Né? Com isso que começa a surgir essa crença nessas ideias, a compreensão desses fenômenos. Então, assim, a compreensão dessa dinâmica, dos mecanismos que Adam Smith descreve, e outros, né? Até quem tiver interesse, assim, você vai ver nos fisiocratas, tem origens de algumas coisas. Ele botou de uma maneira mais organizada e usou o exemplo industrial, né? Por isso que ficou mais, assim, mais completo, mais usado como referência. Mas, assim, Turgot já tinha descrito como que é o interesse próprio dos agentes econômicos que leva a essa interação positiva economicamente. Então, você chega ao liberalismo, quer dizer, a compreensão dessas ideias, a crença, né, que essas ideias fazem sentido, fala assim, olha, acredito que isso realmente parece explicar bem a realidade, e me oponho a que impeçam esse funcionamento. Opor-se às instituições que impedem esse funcionamento pode começar a ser chamado desse liberalismo, né? Que é a ideias que defendem o melhor funcionamento da economia de mercado e da liberdade individual das pessoas, né? De disporem dos bens materiais que elas possuem ou dos bens que não possuem, mas possuem sempre assim a si próprio, seu tempo, né, as suas habilidades e sua escolha pessoal do que fazer com, dentro do aspecto material da existência. Então, ela tendo essa liberdade, começa a se extrair dessas propostas e dessas ideias valores que estão por trás. Né? Então, assim, tem toda uma base filosófica que está muito associada ao liberalismo econômico, né? Por isso que a gente tem muito assim essa associação
do liberalismo econômico, que convive com liberalismo de ideias e tal, de liberdade de crença religiosa, etc, etc e tal. Mas, então, quais são esses valores, quais são essas bases, fundamentos do que se vem a defender como liberalismo econômico? É sempre, como eu tinha falado antes, é sempre interessante contrapor com o mercantilismo, porque é quando surge, né? Então, assim, a gente tem a propriedade privada. A propriedade privada é base, absolutamente base do liberalismo econômico, no sentido amplo de propriedade, de ter direito a fazer o que se quiser da sua propriedade, né? Então, daí decorre o Instituto dos Contratos, né? O contrato para você livre dispor de sua propriedade, como bem entender, né? Então, assim, o que marca o liberalismo econômico é propriedade privada. Um outro aspecto é você entender que as decisões econômicas são sempre individuais, não são coletivas, né? E o liberalismo, como não só econômico, mas assim relativo a tudo que é ação humana, é sempre mais visto como liberal, algo que a decisão seja tomada por quem é sujeito a seus efeitos. Então, assim, quem for ser sujeito aos efeitos de um ato é quem decide. Isso é ser mais liberal. Então, numa transação econômica, como resolver um problema de alocação, de uso de um recurso escasso, tão mais liberal quanto mais se transfira, se atribua a quem é por aquelas decisões afetado. Então, quem é afetado decide. Então, assim, não se vai comprar para outra pessoa, não se vai deliberar comprar em conjunto quando não necessário. Então, assim, são decisões individuais, né, de indivíduos ou famílias, ou de associações voluntárias, como são as empresas. Então, são pessoas se associando e tem essa decisão privada, individual. Quer dizer, quem está sujeito a uma decisão coletiva é quem voluntariamente se juntou a um grupo que está decidindo como um corpo individual. Então, seja um clube, uma associação, uma empresa. Então, são decisões não coletivas, né? Então, quanto mais coletivo for a decisão, é o polo do qual o liberalismo tenta se afastar como princípio. Você tem o livre comércio, né? Lembrando do mercantilismo. Então, assim, não sou forçado a comprar de uma outra nação, nem ser comprado do meu vizinho, se eu posso comprar de outra pessoa, porque está mais barato, porque eu prefiro. Então, assim, o livre comércio é um pilar muito básico. E assim, uma marca muito forte do que é o liberalismo econômico é a prevalência do consentimento à coação. Então, sempre que a gente pensa em alguma coisa que é necessário que haja coação, isso é defender algo que não é liberal. Liberal é a decisão por consentimento. Então, assim, olha, eu quero o que é seu, você quer o que é meu, né? Então, assim, uma transação econômica básica. A um lado tem o dinheiro, o outro lado tem um bem ou um serviço, né? Então, vai ser com base no consentimento que vai haver uma transação. Então, diferentemente de uma coação em que um lado quer comprar, o outro lado quer vender, e vem uma imposição legal, por exemplo, que vai ou proibir, assim, não, você não pode porque você é de um país, o outro é de outro país. Você não pode porque você não tem uma licença, né? Então, é o contraponto de coação versus consentimento, né? Então, são essas ideias assim que compõem esse ângulo pelo qual se olha o liberalismo. E você tem premissas econômicas, né, que são diferentes, assim, muito diferentes daquelas que prevaleciam, daquelas que justificavam crenças como mercantilismo, né, e que são também, muitas vezes, ignoradas hoje. Então, a gente vê visões que ainda hoje permeiam
mesmo o noticiário do dia a dia, as ideias na academia, né? Então, assim, a ideia de, de transações econômicas como algo que gere uma soma positiva, né? Isso é um fator que é grave. A gente vê, eu chamo de miopia de Pareto, né? Porque tem um conceito de eficiência de Pareto em economia, que é a alocação eficiente. Então, quando você... Não sei o quanto que eu estou sendo abstrato aqui, mas a ideia é a seguinte: vamos fazer uma oposição entre o que se tinha de visão e se tem até hoje, quando não se compreende muito bem ou não se estuda muito ainda a economia, mas é uma visão até intuitiva, né? A economia tem muitas coisas que são contra-intuitivas. É a ideia da soma zero e da soma positiva. Então, você tem a riqueza como uma riqueza estática, né? Que seja uma ideia de um bolo, né? Então, se você tem uma fatia maior, o outro lado tem uma fatia menor. Então, assim, uma transação econômica é muitas vezes vista assim como, é a divisão de um bolo. Então, um lado ganhou, quer dizer que o outro perdeu. Isso está desde a compreensão de uma transação individual, em que falou assim, olha, pô, tá pagando muito caro e tal, tô perdendo aqui, até também conceitos como distribuição de renda, né, que estão sempre alimentando os debates sobre liberalismo, antiliberalismo, programas de redistribuição, que é essa palavra que engana, né? A distribuição. Que a distribuição parece que é o ato de ter... Às vezes parece que pressupõe alguém distribuindo, né? Que fala assim, então estão distribuindo desigualmente. Ninguém tem distribuindo. É distribuição numa descrição de como está distribuído. Se eu jogar um monte de moeda para o ar e vão cair lá, cara e coroa, elas vão estar distribuídas aleatoriamente. Então, é uma distribuição nesse sentido de resultado. Não necessariamente tem alguém distribuindo, mas é uma palavra que transmite essa ideia. Então, se pensa, né, que tipo, a desigualdade de renda quer dizer que quem tem tirou de quem não tem, né? Isso não necessariamente é verdade. Em geral, por um processo de economia de mercado, por um processo em que as transações se deem com base naquilo que o liberalismo econômico defende, né? Você tem uma economia que funciona com base em transações livres, sem favorecimentos de governo, sem cotas, sem proteções, sem monopólios, sem facilitações, sem barreiras à entrada. O resultado que tem, assim, a distribuição no sentido de o que acontece com aquela riqueza é indiferente também para uma visão liberal, né? Porque o processo de geração da riqueza não foi injusto, né? Então, assim, parte do liberalismo também é entender, do liberalismo econômico é entender que o que importa é o processo de geração de riqueza. Então, se tem, né, a compreensão da economia como uma, a compreensão das transações econômicas como geradoras de riqueza para ambos os lados, e isso valendo para todas as transações que compõem o processo de produção, né? Desde a compra do primeiro insumo até a contratação de uma mão de obra, até a venda para o consumidor final. Em todas essas transações, os dois lados de cada uma delas ganham. Assim, a transação também do investidor que aceita botar o seu capital, sua propriedade acumulada, em troca da possibilidade de ter lucro, de ficar com lucro. Então, todas essas transações são, a priori, né, pelo menos assim, e na repetição acabam sendo mesmo, são lucrativas para os dois lados. Então, assim, faz parte do liberalismo econômico essa compreensão de que a riqueza é crescente, a soma em cada transação é positiva, e que a riqueza, portanto, a riqueza não é medida em moeda, a riqueza é medida em coisas, né? Bens e serviços. Então, quanto mais bens e serviços você tiver, mais rico você é, né? E aí se tem também outra questão que também a gente vê como é atual, que é a da balança comercial, né? A gente ainda tem, às vezes, uma coisa meio intuitiva de falar assim, é melhor exportar do que importar. O que é melhor, exportar ou importar?
Eu aposto assim que, se não todas as pessoas aqui, a maioria, desde que nasceu, desde que começou a trabalhar, tem a balança comercial absolutamente negativa. Porque ninguém exporta bem. Eu certamente nunca exportei bem nenhum. A última vez que eu exportei um bem foi quando eu vendi alguma coisa usada pelo Mercado Livre. A gente não exporta nada, a gente importa tudo. A gente trabalha com mão de obra, a gente tem a mão de obra, presta serviços, eu no meu caso, e nunca exportei nada, né? Assim, então é João, me indiferente, permite porque interromper 5 minutinhos só para te dizer que te sobram 5 minutos, por favor. bom, então vamos lá. Faz parte, portanto, também do liberalismo econômico, assim, com base nesses postulados, né? Você abandonar a ideia de autossuficiência, você ter uma economia que não seja controlada por ação, né? Então, você não vai ter hoje, não é compatível com o liberalismo econômico você achar que o governo tem a prerrogativa de escolher quem são os campeões nacionais. Então, é o BNDES tirando dinheiro do povo para emprestar para um empresário que fala assim, não, esse aqui vai ser o nosso grande açougueiro ou produtor de petróleo e tudo mais, né? E é a ideia de você não intervir na economia, deixar o mercado funcionar livremente, não admitir controle de preços de qualquer forma, né? Um processo muito importante que o Adam Smith descreveu, que é a famosa mão invisível, é o processo de competição, a livre entrada, a livre participação, a atuação das pessoas buscando o seu interesse próprio, faz com que o mecanismo de preços funcione. Então, assim, eu vou cobrar, o açougueiro vai cobrar o máximo pela carne e o consumidor vai tentar pagar o mínimo pela carne. Então, assim, preços altos fazem com que mais produtores queiram entrar naquele mercado para ganhar, para ter o seu lucro, para conseguir resultados econômicos. Então, a concorrência vai fazendo com que a alocação dos recursos, né, essa coisa de aproveitar os recursos naturais, sejam o mais bem aproveitados o possível, né? Então, assim, liberalismo é compreender esse funcionamento da economia, né? Privilegiar o consentimento, as transações voluntárias e se opor a coações e a impedimentos dessas transações, porque é a compreensão da economia de mercado como o melhor sistema de aproveitamento dos recursos naturais, em um ponto de vista utilitarista, e também compatível com a moralidade de deixar as pessoas decidirem suas próprias vidas, né? Não cabe a pessoas que um grupo elege para decidir por elas, né, por elas mesmas aquilo que cabe da vida delas, né? Então, se há uma legitimidade para eleger governantes, mais legitimidade ainda há para que as próprias pessoas decidam o que fazer com sua propriedade, né? Então, assim, é contrato que estabelece a maior sociabilidade possível, né? Então, eu concluo com a frase de Henry Mann, que fala justamente que a evolução, a história das civilizações se dá da evolução de sociedade de status para uma sociedade de contratos, né? Então, os contratos são a maior forma de transações econômicas livres que permitem que a gente hoje viva esse bem-estar material que a gente tem. Então, vou acabar, acho que no tempo ainda, e espero que a gente comece uma conversa agora interessante. Muito obrigada, João. Eu vou só te pedir, por favor, que desligue o microfone para não dar eco enquanto eu estiver te provocando aqui. Muito bacana a sua perspectiva histórica, e eu vou começar, eu vejo que já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma provocação minha para você, porque é uma coisa que sempre volta, todas as vezes que eu vou falar de liberalismo econômico para alguém que está começando ainda, ou que é curioso em liberalismo econômico, mas ainda não fez uma leitura mais aprofundada, e assim também pessoas que às vezes são resistentes, né? Você falou que o liberalismo, você associou o liberalismo à moralidade, né?
a respeito à livre manifestação de interesses das pessoas por aquilo que lhes é caro, né? João, eu não sei por que razão, no decorrer da história e da evolução dos últimos tempos, né, os liberais costumam ser associados a pessoas egoístas, a pessoas que não são exatamente solidárias, que não são exatamente preocupadas com a pobreza dos seus concidadãos, que seriam pessoas... associou-se por alguma razão, em algum momento, essas ideias que me parecem exatamente o contrário do que você está me dizendo. Você está me dizendo que, pelo menos se eu tiver entendido correto, você está me dizendo que o liberalismo é exatamente você, de alguma forma, uma expressão muito interessante do próprio humanismo, né? Que é você reconhecer o ser humano e as suas vontades, né? Então, a provocação inicial é essa. Por que e onde foi que aconteceu essa associação, né? E como desassociar, já que ela é tão equivocada, né? Porque geralmente a gente, nessa sociedade binária que a gente vive, né, que costumam nos classificar de liberais versus intervencionistas, ou versus pessoas solidárias, ou enfim. Se nós perdemos o termo liberal lá nos Estados Unidos para quem não é liberal, onde foi que nós perdemos a compreensão do liberalismo? Então, são essas duas provocações. Assim. Onde foi que aconteceu essa ruptura? E como consertar isso, já que, ao que me parece, e parece que você também está se alinhando a isso, é exatamente o contrário disso, né? Ser liberal é você, de alguma forma, prestigiar as vontades do ser humano, não é isso? É isso, Amanda. Essa é a pergunta de priceless, né? Não tem aquela expressão do milhão de dólares, essa é a pergunta dos 100 trilhões, né? Porque, de um ponto de vista econômico, né, é a pergunta que faz a humanidade perder trilhões e trilhões e trilhões de qualquer unidade de moeda que você queira, de riqueza que deixa de ser gerada por causa de ideias deletérias como essa, ideias perversas, equivocadas, né? Então, essa é a pergunta do número arbitrariamente alto de riqueza. Olha, por que a associação? Quer dizer, os opositores da liberdade, né, costumam ter ou uma falha de ordem intelectual, né, pode ser ignorância no sentido não pejorativo da palavra, pode ser ignorância só assim ignorância no sentido de não ter conhecimento, né? Pode ser burrice também, né? Falhas de ordem intelectual tem burrice, tem ignorância, né? Então pessoas inteligentes que ignoram um certo conhecimento e pessoas que não são inteligentes e não vão e também ignoram. Então assim, ignorância, burrice, uma mistura. E você tem ou problemas de ordem moral, né? Então, assim, a pessoa que é contrária ao... Não ao liberalismo, porque aí entra naquela questão de um termo que se refere... eu não sou liberal. Eu falo assim, não. Mas se você é contrário a valores que permitem que as pessoas decidam suas próprias vidas, quer dizer, como se opor a isso, né? Ou você tem uma preocupação legítima com o ser humano, e aí você ignora ou não tem capacidade de processamento cerebral para compreender, né, que são ordens problemas de ordem intelectual, ou você não quer aquilo. Então você tem inveja, você tem rancor, você tem uma série de questões, você tem um arroubo autoritário, um desejo de poder, né? Então assim a gente vê muito isso, a oposição a valores liberais, né? Não só a economia, mas assim uma postura de ter um autoritarismo, né? A ideia de que você deve decidir pelo outro. Então, uma falha moral, né? Então, eu acho que é ou falha moral, ou falha intelectual, ou uma mistura das duas, né?
E aí, dentro de falha moral, você tem várias formas, né? Você tem essa de, né? Às vezes a pessoa, mas você não está se importando com a miséria. Eu falo assim, não, meu cara, mas é que você não entendeu o que a gente... assim. E aí vem a segunda parte da sua pergunta, que é como como tentar resolver isso, né? Como tentar resolver isso? Eu acho que são valores humanistas ensinados de uma maneira não maniqueísta, né? Porque como se a gente vê muito frequentemente quem vem falar assim, não, mas tem que ser mais humano. Para ser mais humano, é, entenda primeiro do que você está falando para tentar criticar, né? E valores, né, individualistas, né? Individualista não no sentido egoísta, mas no sentido de valorizar cada indivíduo, né? Cada alma humana como um fim em si mesmo, né? E, e uma compreensão de como funciona a realidade material, como funciona a economia, né? Assim, então, como resolver? Com um estudo, né? Não é fácil. O mais fácil como o Paulo Guedes fala, né? Assim, você para fazer um socialista precisa de 5 minutos. Dá um blá blá blázinho lá de olha só, vamos ajudar os pobres e tal. Assim, todo mundo quer ajudar o pobre, quem não quer? Vamos fazer como? Vamos tirar daqui e botar ali. O mais fácil é isso, né? A coisa é um beabazinho. Aí depois você fala assim, bom, é aquele questão do Mencken, né? Tipo, para todo problema complexo tem uma solução simples, errada. E aí, eu acho que como resolver isso é estudando, é transmitindo valores, e transmitindo conhecimento. Acho que seria por aí. Então, eu assisti uma vez Eu vou te pedir de novo, por favor, João, que está dando eco aqui. Eu assisti uma vez, numa das reuniões que a gente participou na época da MP 881, de fato o ministro Paulo Guedes construiu uma alegoria interessante. Ele diz que para a pessoa ser intervencionista, né, basta ela ver uma situação de pobreza e se compadecer, né? Para a pessoa se tornar um liberal, ela tem que ver a situação de pobreza, se compadecer e estudar as ideias liberais e as soluções que as teorias liberais apresentam e comparar com as soluções intervencionistas e seus resultados, né? Então, de fato, foi uma construção que ele fez interessante numa das reuniões que a gente esteve presente. Tem algumas perguntas aqui, eu vou falar algumas, assim. Uma pergunta muito boa da Núbia. A Núbia está perguntando se regulação de mercado por si só não é uma limitação à liberdade dos agentes. Núbia, é sim. E, inclusive, essa semana tem gente aqui que é meu aluno de Direito Econômico, na semana passada a gente conversava sobre isso, porque como as agências reguladoras, João, vieram no Brasil muito inspiradas no modelo americano, logo associou-se o modelo ao modelo liberal, quando, na verdade, as agências reguladoras surgiram nos Estados Unidos num momento em que, nos Estados Unidos, o modelo liberal estava em questionamento, um momento intervencionista americano. Então, de fato, viu, Núbia, regulação de mercados em si já é uma limitação à liberdade. Isso não quer dizer que nem eu, nem o João sejamos anarcocapitalistas. A gente não quer estourar, explodir o Estado, né, João? Assim, a gente reconhece a necessidade do Estado para algumas circunstâncias. Mas, estou falando em nome do João aqui, mas eu acho que anarcocapitalista ele não é, não. A regulação é liberal, não é liberal. Mas, bom, depois eu comento essa pergunta, mas continue. Eu não queria estender demais o tempo para não ficar cansativo, mas estão perguntando aqui também, João, se essa atitude cada vez mais ativa dos bancos centrais na economia não torna um Estado cada vez menos liberal. Eu particularmente fico pensando se os bancos centrais não vão ser atropelados pelas criptomoedas. Então, eu queria te ouvir falar rapidamente sobre isso. A Camila perguntando como pensar a coletividade no liberalismo econômico. Por favor, se você puder responder essas 3 perguntas, depois a gente continua, João, mas eu vou te pedir um pouco mais de brevidade para a gente conseguir ler o máximo que a gente conseguir aqui, tá? Tá, vamos lá. Regulação do mercado. Eu acho que as palavras são sempre muito importantes. Então, assim, o que é regular? Normalmente a gente observa como impor regras que são
você vai poder fazer aqui, não vai poder fazer ali, como a Amanda falou. Então, agências reguladoras, então, assim, são imposições, então, sim, são restrições à liberdade. Normalmente não deveriam estar ali, tá? Às vezes vem com uma forma de privatizar um setor que era estatal, tudo mais, e falou assim, vamos fazer, então tem... Então, agora, tem regras que não são criadas, né, mas são o mercado depende de regras, depende do direito, por exemplo, direito privado. Então, assim, olha, é uma regra que se você combinar e não cumprir, você vai ser forçado a cumprir, isso é uma regra. Então, assim, às vezes o debate fica assim, mas tem que ter regulação, não tem que ter regulação. Não, tem que haver regras. Agora, regular, intervir, é importante não simplificar para falar assim, qual regra que tem que ter, qual que não tem que ter. Então, assim, normalmente o que se diz ser regulação do mercado, de fato, não deveria estar ali. A outra pergunta da Camila, né? Como pensar a coletividade. Camila, a coletividade, ela ou é composta, por exemplo, ela é composta pelos seus membros. Então, assim, você ou tem esses membros integrados a uma economia de mercado, eles estão lá, os membros da coletividade têm um emprego, têm uma convivência harmônica. Então, assim, a coletividade deve viver em harmonia com base em relações voluntárias, né? O que é uma relação não voluntária, por exemplo, que aparece nesse tipo de discussão? Alguém que não conseguiu estar integrado ao mercado, né? Não tem um emprego, não tem educação, está lá no meio do Vale do Jequitinhonha, não tem dinheiro nenhum, e aí vem uma transferência, um programa de transferência de renda, que seja pelo governo. Isso é uma relação não voluntária, porque o governo tributa a nós, né, aponta uma arma para a nossa cabeça e fala assim, passa o imposto para cá, e pega aquele dinheiro e transfere para aquelas pessoas, né? Isso é uma relação não voluntária, que poderia ser também feito de uma forma voluntária, né? Então, assim, como que uma coletividade, as associações de caridade são pensar a coletividade, em dar amparo a quem não consegue de uma maneira não coercitiva, né? Você fala assim, olha, poxa, todo mundo é favorável a um programa de transferência de renda. Se todo mundo é favorável, você não precisa tributar e passar a força. Então, quem é favorável, doe, e aí aquilo vai ser transferido. Então, assim, essa é uma forma de pensar a coletividade, não sei se a essa coletividade a que a Camila se referiu, mas é uma forma. E a outra pergunta sobre os bancos centrais bom, o papel dos bancos centrais está intimamente ligado a uma questão candente, né, da discussão liberal, que surgiu ali muito nos anos 30, final dos anos 20, na década de 30, né, que teve a quebra da Bolsa de 29, e aí surge a discussão do keynesianismo sobre o papel do Banco Central, então a disputa lá com Chicago, Milton Friedman, de qual é o papel do Banco Central. Então tem a visão de que a economia deve ser conduzida e regulada no sentido econômico da coisa, não a regulação de mercado, essa do intervencionismo das agências reguladoras, mas de um intervencionismo econômico de você gerar uma demanda. A economia precisa de uma demanda agregada grande, então o governo precisa gastar. Então, qual é o papel do Banco Central em emitir mais moeda, menos moeda? E, assim, o Banco Central ele é uma matéria complexa, mas assim ele deveria simular o que seria um mercado livre de moeda, né? Então, assim, a moeda é emitida privadamente, né? Você tem assim o processo pelo qual isso se regula, né? Numa economia sem banco central é complexo para a gente tratar aqui. Mas a ideia é que ele tente fazer o estoque de moeda acompanhar o crescimento econômico. Se você tem mais moeda do que riqueza, né? Que é por isso que eu falei aquela questão da atualidade, da confusão da riqueza com moeda, do mercantilismo. Então, o Banco Central ele deve ser gerido de uma forma que evite, né, essas intervenções excessivas.
Mas é uma matéria complexa, mas assim, o Banco Central mal gerido, de fato, é um problema. Ele gera inflação, ele descasa todas as preferências intertemporais dos agentes, enfim, é um problema a ser controlado. Bom, eu estou vendo que a gente está chegando aqui a 1h15, que foi o combinado com a Ana Luísa, da gente, nesse primeiro encontro, da gente, e também com o próprio João, né, da gente ter um limite máximo nesse sentido, para ficar com gostinho de quero mais, né? Sei que tem um monte de perguntas aqui, ficaram para trás, algumas, se o João me permitir, encaminhar para ele, e aí ele responde, a gente encaminha para os interessados, tá? Também vejo que dentre as perguntas tem muito conteúdo dos nossos próximos encontros que já estão idealizados. Então, tenho certeza que vocês também verão, outras pessoas, terão a oportunidade de outras pessoas, além do próprio João, que pode fazer isso também, se ele não se importar. A gente também pode ouvir isso de outras pessoas. Eu queria agradecer muitíssimo ao João. João, você fez a abertura do nosso projeto. Eu, como disse, nem imaginaria outra pessoa, dada a grande afinidade de ideias que temos, né, e a imensa admiração que eu tenho por tudo que você já contribuiu para essa agenda liberal no Brasil e também pela sua capacidade de trabalho e, enfim, todo o respeito que eu tenho pelo profissional que você é. Eu queria te agradecer muitíssimo por isso. Queria agradecer todos os participantes aqui, os amigos que estão presentes. Estou vendo aqui a Winnie, mandar um grande abraço para a Winnie, que é uma grande amiga nossa, o Fabiano também, que já se manifestou, todas as perguntas que nos foram encaminhadas. Muito obrigada pela participação, gente. A gente está super feliz por isso. E eu queria, então, passar a palavra para a Ana Luísa, para ela encerrar. Ela é a presidente do Instituto e quem, então, nos apoia em todas essas nossas iniciativas. João, muitíssimo obrigado mais uma vez a todos aqui presentes. Uma honra tê-los conosco. Agradeço, só para despedir, agradeço muito. Vai ser um prazer se eu tiver como responder essas perguntas que eu estou lendo, muito interessantes. Agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui. E contem sempre comigo. Depois eu combino com a Amanda para como responder isso aí e participar de uma conversa a mais, tá bom? Obrigado, pessoal. E, gente, no mês que vem, nós estamos em outubro, né? Mais ou menos em meados de novembro, haverá o próximo encontro, que já está sendo muito bem organizadinho aqui. Muito em breve a gente vai divulgar para vocês também aberto, não apenas para os membros do grupo de estudos. Ana Luísa, você encerra, por favor. Bom, quero, em nome do Instituto, né, agradecer ao professor João Acioli, que eu tava aqui só aprendendo, né, porque o tema do liberalismo econômico realmente é algo pelo qual eu me interesso, mais que um tema que eu não estudo, e eu estou aí nesse esforço de aprofundamento também. Então, muito obrigada, professor João. Foi um prazer imenso escutá-lo aqui, aprender com você. Professora Amanda, muito obrigada por esse projeto maravilhoso, que só vem somar aí, né, para o Instituto. O Prosa Livre, eu acho que já é um sucesso, a começar pelo nome, que também é maravilhoso, e a começar por essa palestra de abertura também. Então, eu também vi muitas perguntas interessantes, e aí eu diria para o professor João compartilhar conosco depois as respostas, porque eu estou muito curiosa para saber a resposta para as perguntas que foram feitas ali também. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, todos os participantes que estão aqui, muito obrigada, né? O Instituto existe para que seja esse espaço mesmo de diálogo e de encontro, e é por isso que a gente faz questão que nossos eventos sejam nessa plataforma também, que a gente consegue se ver e consegue dialogar. Então, muito obrigada a todos pela presença. Se me permite, Ana Luísa, só convidar aqueles que quiserem abrir as suas câmeras para a gente fazer um registro desse primeiro encontro, registro fotográfico, quem quiser, né? Porque liberal é assim, liberal é só para quem quiser, a gente respeita as vontades, né, João? Gente, então, olha, eu vou tirar a foto aqui, então todo mundo sorrindo. Vou fazer o print também. Faça, por favor, quem quiser, tá? Pode abrir suas câmeras. Espera aí, vou esperar o pessoal abrir.
Tanto de rostinho querido aqui, só gente legal. Que raiva esse povo não ter aberto antes. Teria sido muito mais agradável. Ficar olhando para esses rostinhos queridos. Ó, então tá, vou tirar a foto, tá? Todo mundo sorrindo. Perfeito, gente. Muito obrigada por tudo. Sejam bem-vindos. Até o nosso próximo encontro. João, obrigada. Ana Luísa, obrigada. E boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Tchauzinho. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.